Beleza, galera. Gravação iniciada. A gente fala hoje sobre as neuroses e a gente vai focar um pouco no transtorno de obsessão e compulsão. Então, primeiro a gente vai fazer algumas definições. Deixa eu colocar aqui, opa, coloquei errado. Aqui, neurose, tá? Então, primeira coisa, gente. Quando você tem um pensamento fixo, tá? Pensamento fixo, no qual você não consegue deixar. Ele fica fixo na sua cabeça, fica fixo na sua mente. Não como um delírio, tá? Então é conectado com a realidade, certo? Mas fica aquele pensamento fixo no qual ele fica ecoando na sua cabeça, fica se repetindo na sua mente. E isso vai refletir, de tanto ficar com uma repetição mental ali, ele vai refletir no seu comportamento. As neuroses mais graves, vamos colocar assim, elas vão deixar o indivíduo compulsivo ou obsessivo por algo. Por quê? Porque elas ficam com uma repetição dentro, ecoando na mente do indivíduo e faz com que o indivíduo execute algo do qual nem sempre faz sentido ali para quem está à sua volta, mas tem uma conexão com a realidade ali dentro do padrão de pensamento da pessoa que leva ali a neurose consigo. Só que a neurose não começa aguda, aliás, não começa com uma gravidade, né? Não começa sendo algo grave. A neurose vai ao longo do tempo se construindo na mentalidade e na formação do pensamento. Mas como que funciona isso? Muitas construções neuróticas que se fazem, elas são sociais. As neuroses, elas são diretamente ligadas com as fobias, tá? Então, a neurose, a princípio, como proteções. Isso é como proteção, tá? Como assim como proteção? Você tem algumas defesas que você vai adquirindo ao longo do tempo, e essas defesas elas são psíquicas. Por exemplo, você começa a entender o que é perigoso para você, o que é nocivo e o que é prejudicial para você, tá? Assim como você começa a assimilar o que é prazeroso para você, o que te dá gosto, o que te dá um bem-estar, vamos dizer assim. Tudo que é, de certa forma, compulsivo e obsessivo, ou está tangindo de uma forma a te proporcionar algo que te produza medo, então você evita, ou você repete para se defender, tá? Ou está te causando de alguma forma prazer, e você repete, você refaz, para continuar obtendo aquele prazer. Então, quando se fala em defesa, está se falando em quê? Em evitar o que lhe causa dor, tá? E manter o que lhe causa a sensação de prazer, certo? Então se inicia com proteção a neurose. Vamos dar exemplo concreto, prático, tá? Vamos imaginar que você está na sua formação, você, né, começa a você nasce, você chora e você vivencia sensações de dor, você vivencia sensações. Acho que uma das primeiras sensações de dor que o ser humano vivencia são as sensações mais viscerais, tá? Quando eu digo sensação visceral, estou dizendo aquelas que são mais conectadas com a sua natureza ali e das quais você não pode evitar. Então, a primeira talvez seja a fome, tá? Quando você chora e é criança, chora de fome, aquilo é algo tão instintivo, tão natural, que ainda não existe ainda uma
formação totalmente consciente, mas vem de dentro. E o bebê chora. E qual é o primeiro reflexo de proteção do, do bebê? A sucção. Se você observar, os bebês eles sugam, eles têm sucção contínua, né? Se você coloca o dedo na boca da criança, ela suga seu dedo, tá? O que que é isso? Isso é uma defesa natural, um componente biológico de sobrevivência. E quando eu dei aquela primeira aula introdutória para vocês lá atrás, eu disse que algumas coisas são biológicas e genéticas, tá? Significa que você é compulsivo por sucção, obsessivo por sucção quando você é bebê? Não, significa que isso é biologicamente determinado para você. E que a fome também é algo determinado biologicamente por você. Agora pensa numa pessoa que ao longo do tempo, tá, ela não tem tantas condições, não sacia assim tanto sua fome nos primeiros anos de infância, na sua formação. Mais adiante, ela começa a despertar um certo gosto, tá? Por alimentos calóricos. Então, vamos pegar ali, por exemplo, se depois dos 6, 7 anos ali, 5, 6, 7 anos, um garoto já começa a despertar aquela, né, compulsão por alimentos mais calóricos. É lhe dado alimentos que, quando caem na língua dele, já dá aquela sensação de prazer e ele quer comer e comer mais. Então, algo ali foi colocado a ele que trouxe a sensação de prazer, certo? Da qual o organismo dele não quer parar de sentir. Isso é determinado biologicamente? Sim, também. Mas o psíquico fica muito forte, porque a sensação de prazer ela não é só biológica, ela também é psíquica. E os desejos começam a se formar a partir dessas sensações. Então, aquele garoto fica compulsivo por comer, por se alimentar e começa a desenvolver distúrbios de alimentação já. Se lhe for fornecido comida hipercalórica incessantemente, guloseimas, doce, sorvete, McDonald's ou qualquer coisa que você queira falar de junk food, né, comida lixo ou rápida, fast foods, for dando, ele vai comer. E aí o que que vai acontecer? Ele vai ter uma desregularidade no seu peso, na sua vida. E ele vai adquirir logo de cara umas compulsões e obsessões por comida. Como isso se reflete depois na vida do adulto? Tá? É sempre o progresso? É sempre assim? Começa sempre lá na primeira infância? Não, nem sempre. Algumas sensações de compulsão e obsessão, elas vão fazendo ligações com outras coisas. Então, por exemplo, são canalizações. Você, de repente, em algum determinado momento da vida, não teve tanto afeto, sentia a sensação de vazio. Você até se alimentava bem, tinha todo, né, algo em torno de você que te fornecia uma estrutura minimamente boa para você conviver em uma família que pudesse te fornecer recursos, consumia comida regularmente, normal, né, fazia refeições durante o dia, mas você tinha sensações constantes de vazio, algo lhe faltava. E ali na vida adulta, por exemplo, de repente você faz uma ligação com o alimento que te traz felicidade. Vamos colocar ali um adulto de 20, 22 anos. E ele não tem uma conexão tão forte com exercícios, com uma vida mais saudável. Ele vive uma vida regularmente ali, dentro de um limiar comum, onde o indivíduo vai ter ali um certo prazer com a comida para lhe preencher um vazio. E de repente, num tempo de maior vazio, maior intensidade, você fica só pensando em comer e só te vem o prazer de comer para substituir muitas vezes a sensação de vazio que estava te assolando. E aí entram as compulsões, e isso é entendido pelo seu corpo como uma defesa. E aí você começa a se alimentar, comer, comer, de repente você desenvolve uma compulsão por comida. E isso te preenche.
E aí isso se reflete, obviamente, no seu corpo. Então, neurose não começa com algo só ali de momento. Ninguém fica neurótico no momento, assim. Não. Tem ligações que vão te trazendo a memória e depois no pensamento persistente que vão te remetendo a situações que você viveu lá atrás, que vão preencher ou te trazer algum prazer e vão querer manter esse prazer por um tempo maior possível, ou coisas que vão te causar dor e você vai tender a evitar, tá? Outros exemplos. Vamos pensar em mais exemplos. Exemplos de fobias, tá? Nós temos fobias que são sociais. O que que é dito desde que você se conhece por gente? Principalmente mulheres, que as baratas assustam as mulheres. Mulher tem medo de barata. E aí isso vai se construindo na sociedade de uma forma a colocar de fato uma certa obrigatoriedade sobre o medo que a mulher vem a sentir acerca das baratas. E fica até parecendo que seria algo biológico determinadamente, mas não. Isso é uma construção social de medo. E talvez numa família onde a mulher não tenha sido uma exceção, esse ensinamento, tenha aprendido que a barata é um ser insignificante perto dela em questão de tamanho, em questão de força, talvez esse medo não pegue naquela pessoa individualmente. Mas no meio da sociedade, no meio social, isso costuma pegar. E aí se desenvolve a neurose da fobia por baratas, tá? Então fica aquela construção social. E tantas outras, quem viveu nos anos 90 como eu, conto agora com meus 35 anos, viveu, pelo menos no lugar onde eu morava, falava-se do homem do saco. Né? Quem que era a figura do homem do saco? Era um medo construído pelos nossos pais de que um homem aparecia com um saco grande, a gente imaginava um saco de pano, outros imaginavam um saco grande de lixo, e ele ia sequestrar a gente, colocar dentro desse saco, levar embora e nunca mais você viria os seus pais. Então por que que seu pai colocava, sua mãe, seu pai colocava esse medo em você? Para que você não saísse de casa, né? Ou não fosse muito longe. Esse medo social ecoou muito na cabeça do imaginário da garotada, e não podia ver um cara com um saco plástico grande, ou às vezes algum outro indivíduo que era andarilho, ou indivíduos que viviam em situações de rua adotavam às vezes essa forma, e aí a molecada morria de medo desse tipo de pessoa quando via, tá? E na verdade era só uma neurose Já corri implantada. tanto dele. Pois é, pois é, uma neurose implantada a nível social. Quais outras? Por exemplo, as lendas urbanas que são postas na mentalidade da garotada. O folclore, né? Uma lenda urbana entre o pessoal que vive assim, mais centralizado, mais em cidades, é que a gente assusta com a loira do banheiro, né? Você ia lá dentro, isso até pegou um estigma durante um tempo. Você ia no banheiro, isso nos anos 90, né? Não sei como tá hoje isso. Espero que essa fobia social tenha desaparecido, mas você ia no banheiro e chamava por uma entidade olhando no espelho e de repente aparecia uma loira. Só que ela estava numa figura mais fúnebre, morta, e a gente tinha que correr de medo dessa pessoa, tá? Então eu vou, a partir de agora, compartilhar a minha tela com vocês. Deu para entender mais ou menos como é que começa a ideia da neurose? Vou compartilhar minha tela para a gente ter aí umas anotações aí. Vê aí para mim se todo mundo está vendo minha tela. Se a tela está aparecendo para vocês agora.
Sim? Tá parecendo sim. Ok. Então, neurose se inicia com uma proteção, forma defesas. Evita o que lhe causa dor, tá? E dá manutenção no que lhe causa sensação de prazer. Alguns exemplos são as fobias, tá? As fobias sociais, como eu falei, da barata, é um exemplo. Outro exemplo, tá? De fobias são as fobias mais pessoais. Você, de repente, num processo de relacionamentos, tem lá na idade ali da infância ou adolescência, de repente, uma formação ali de desconfiança de algumas pessoas. E você se torna, em personalidade, alguém um pouco desconfiado e até mesmo alguém mais possessivo, alguém que gosta de uma atenção só para você. Quando alguém que é colega, amigo ou de alguma forma familiar seu não te dá essa atenção, você passa a ter uma sensação que a gente descreve como ciúme. E você não consegue evitar, fica ecoando na sua cabeça que aquele indivíduo que não está te dando atenção é porque ele não gosta tanto de você assim, ou ele de alguma forma trai sua confiança. Muito bem, imagina que aí essa pessoa que tem esse traço dessa personalidade mais possessiva, ele vá se relacionar afetivamente, num relacionamento amoroso com, como um namoro ou como um casamento. Pois bem, o que acontece com esse indivíduo? O outro não pode sair de casa, o outro não pode falar com outra pessoa que fique ecoando na mentalidade daquele indivíduo, aquela ideia neurótica, aquela construção que nem em realidade seria possível, existiria a possibilidade, porém é exagerado na cabeça do indivíduo e fica mantendo na cabeça. Nossa, será que ele está me traindo? Será que ele está dando bola para outra? Será que a conversa com o outro está mais íntima do que comigo? Será? 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 E isso gera um sofrimento psíquico enorme na cabeça desse indivíduo. E isso fica ecoando. A neurose ela como defesa, ela é benéfica, mas quando ela começa a exagerar, a subir de escala e fica patológica, é um sofrimento psíquico terrível. Ah, enfim, todo mundo, todo indivíduo é neurótico em algum nível ou em alguma situação. Por quê? Porque teve uma relação objetual ou afetiva com algo que o trouxe a algo perante uma situação de prazer ou de sofrimento, no qual ele quer se defender dessa situação ou ele quer obter mais dessa situação. E essa relação fica transpassando o pensamento num complexo de ideias que vão colocar o indivíduo num comportamento ali ou de defesa ou de compulsividade, tá? Então eu falei de partes mais de fobia, defesa, tá? E exemplos de comportamento de compulsões. Então, fobias, compulsões, tá? Vamos colocar, por exemplo, algo que logo nos primeiros anos ali da puberdade faz com que as pessoas obtenham o prazer, a libido, tá? Então, a compulsão por masturbação surge na descoberta da libido, tá? Isso pode, de certa forma, numa construção, lembrando, tá? Muita coisa não é só determinada biologicamente, como nós já vimos, é determinada socialmente, nos ambientes que você transita,
nas relações que você faz. Então, o garoto ali ou a menina, geralmente, tem ali as suas descobertas a partir da obtenção de prazer ao passo que toca seu próprio corpo. Muito bem, até aí, tudo comum. Na construção social, de certa forma, tá? Isso a nível do que se sabe entre nós aqui brasileiros, entre nossa cultura em si, tem tudo isso em torno. Os garotos, eles acabam falando mais sobre, um pouco mais cedo do que as meninas em relação a isso. Então depende muito logo, claro, de regionalidade, como os ambientes que você transitou foram te dando, né, essa entrada, esse entendimento da sexualidade. Mas a masturbação na descoberta da sexualidade, ela pode se tornar algo neurótico e compulsivo, no qual vai fazendo com que a pessoa adentre e fique na manutenção do prazer durante muito tempo. E isso traz prejuízo? Claro que traz, porque isso dá o pensamento persistente da sexualidade e mantém a libido tão alta de uma forma onde a pessoa não consegue mais o domínio de si, tá? E vai fazer repetir o seu comportamento durante o dia, muitas vezes. Isso pode atrapalhar na vivência do indivíduo ali ao longo do seu dia? Claro que pode. Notem que a neurose, tá, em padrão patológico, ela vai prejudicar o quê? Vai prejudicar todo o seu padrão de vida. Porque você vai ficar com um pensamento fixo e isso vai se refletir, portanto, no seu comportamento. E vai atrapalhar todas as atividades que você tem em torno de si, tá? Isso em algo mais prazeroso. Agora vamos pegar, por exemplo, uma compulsão, algo mais, vamos dizer assim, um pouco mais relacionado com outras atividades, não com a libido em si propriamente dita. Eu até falei da comida, compulsão por comida. O indivíduo que é compulsivo por comida, como eu já falei, ele vai comer com aquele pensamento persistente, ele vai comer, 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 na manutenção do prazer. O que mais a gente pode classificar como compulsão, né? Tem vários exemplos, muitos exemplos, mas quer ver? Eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo, vigorexia. Já ouviram esse termo aqui, ó? Não. Alguém aí já ouviu falar? Vigorexia. O que é a vigorexia? O indivíduo é tão compulsivo pela obtenção do prazer, principalmente pós-exercício, que ele faz exercícios toda hora e só pensa em treino. Tá? Isso pode ser dito como uma compulsão? Sim, pode. Ele só pensa em treino, treino, treino. Tá? Quer ver outros exemplos aqui mais fóbicos aqui, que podem se tornar fobias compulsivas, inclusive? Vamos pegar, por exemplo, quem assistiu o filme Tok Tok viu aquela mulher que ela ficava com a sensação de que a casa dela não estava trancada, tá? E ela precisava, inclusive, além de ir lá verificar se a casa estava trancada, quando ela ia sair, ela ia lá, verificava uma, duas, três, ia até o ônibus para pegar o ônibus. Quando estava na porta do ônibus, vinha aquela sensação: será que minha casa não está trancada? Ia lá e voltava. E além de verificar toda a parte física da casa, ela ainda precisava fazer uma prece. Ela precisava ainda ter a proteção divina, sentir que estava com a proteção divina antes de sair. Então ela voltava, trancava a casa, fazia uma prece, via se estava tudo bem ali. E enquanto ela não teve certeza, depois de umas 30 vezes que ela voltou, ela não saiu. E lógico, obviamente, ela chegou atrasada no compromisso dela. Então tem esse prejuízo, tá? Quem tem o transtorno de
obsessão e compulsão, tá? No caso, essa mulher muito mais compulsiva e obcecada também, tá? Então você tem as compulsões e as obsessões. Obcecada também, ela voltava e fazia aquela prece e fechava, via se estava tudo certo. Quem de vocês faz isso com alguma coisa? O exemplo dela foi a verificação se a casa estava fechada, o medo, né? Evitar aquilo que causaria dor, que seria a ideia de ser roubada ou que alguém entrasse na casa dela. Ou ainda pior, se ela não tivesse a bênção divina para poder sair, algo poderia acontecer. Algo que não se sabe, porque não tem ali também uma fantasia em torno. Você só tem o medo, tá? Só tem o receio. E então, gente, estão entendendo? Ou é algo muito doido? Tá tranquilo. Tranquilo mesmo? Tá Agora eu vou, tranquilo. agora eu vou pedir para vocês, Tá tá? tranquilo também. Beleza. Então eu vou pedir para vocês. Vocês estão em um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Seis. Eu quero que cada um de vocês, cada um, puxe aí um medo, tá? Algo que causa medo e algo que causa um certo prazer para vocês. Pode ser qualquer coisa, mas eu quero um de cada um, beleza? Um medo e um prazer. Quem quer começar? Vamos, gente, um de cada vez, tá muita fila. Ah, eu vou começar. Aí você me corrige se eu estou certa do que eu estou falando. Tipo assim, ter um prazer de estar nas alturas, no caso, o meu sonho é saltar de paraquedas, só que tenho medo de acontecer algumas coisas técnicas lá e no fim não dar certo. Não sei se isso é um medo, se é um prazer misturado. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa, Thalita. Qual que é a relação sua com a altura? Você gosta de subir em árvore quando era pequena? Gosta de subir em lugares altos? É tipo, até vou, né? Mas, tipo, com aquela sensação de uma hora vai acontecer alguma coisa. Não Mas, que me prende a eu não ir, entendeu? mas é algo que te causa compulsão? Por exemplo, você vê um lugar alto, eu tenho que subir, eu tenho que ir lá. Ah, nem tanto, né? Depende da situação. Mas quando você consegue subir e ver tudo do alto, te causa uma boa sensação. Claro. É uma sensação misturada com medo, não sei explicar. Tipo assim, tô lá no lugar, mas, tipo assim, se eu, tipo, se estiver num abismo, numa montanha, no caso, eu estou lá e vejo que o lugar é tão alto que eu me sinto assim, eu me retrai, sabe? Tipo, vou para trás. Certo? Não, natural. Isso é o É, quê? É aquela aquisição de defesa, autoproteção de tudo que nos traz perigo, tá? sim. A gente aprende isso desde de pequeno. É legal dizer que nem sempre a criança tem essa noção, tá? É bacana dizer isso, porque até mais ou menos 2 anos ali, 3, a gente é inconsequente, a gente não sofreu tantas dores assim para saber o que machuca, do que você é capaz, do que não é, do que você vai seriamente se lesionar ou não, tá? Então a criança é muito inconsequente ainda quando, né, quando tem ali suas experiências ao longo da construção de vida, mas é realmente assim que funciona. A gente começa a ter algumas sensações de aquisição de coisas prazerosas que entram muitas vezes em conflito com coisas perigosas. Mas aproveita, já que é algo que te traz curiosidade, procura aí um pessoal, deixa acabar toda essa pandemia, e procura um pessoal para pular de paraquedas. Tava até, tava até olhando isso, mas eu falei, meu Deus, é muito caro, mas eu vou um dia. Que legal, é um sonho. É. Quem mais, gente? Um medo e algo que causa prazer.
E se alguém aí tiver algo que causa um medo ou um prazer de forma compulsiva, se quiser dizer também, pode falar. O microfone, acho que da Ana Carolina não tá pegando. Será que tá mal encaixado aí? Agora Tá me pegou. ouvindo? Tá dando pra ouvir? Agora sim. Eu poderia dizer, tipo, sei lá, morte como medo e comida como um prazer, tipo. Pode. Claro. Você tem medo de morrer ou medo de ver pessoas morrerem? Qual que é o medo aí? Eu acho que é medo de morrer, eu mesmo, medo de morrer, né? Mas é algo assim, é uma sensação muito assustadora que você, tipo, É. quando... E em que situação você sente isso, assim? Não, tipo, sei lá, medo mesmo, tipo, normal, no dia a dia, sei lá, não sei. E a Medo que outra relação? aconteça, sabe? Medo de? De que aconteça. Certo. Mas não de uma forma clara. Você não tem algo que vem ali que te assusta mais. Não. E a relação com a comida. Ah, eu gosto. Tipo assim, se eu tô triste, eu como. Se tô feliz, eu como. Então, sei lá. É algo que me dá prazer de todas as formas. Ok. E aí você fica ainda naquela manutenção. Você quer ficar muito. Você come mais do que devia, você acha? Ou nem tanto assim. Você acha que come mais do que devia, mas na verdade não come. Eu acho que eu como. É interessante essas coisas, né? É louco. É bem, às vezes assim, mexe com a ideia de realidade ou não. Será que eu como muito mesmo? Será que eu passo da conta? Né? Será que nesse momento eu posso? Eu acho que eu como mais do que deveria, sabe? Sei lá. Entendo. Muito bem. Aproveita. Enquanto a gente é novo, pode. Eu caí aqui minha conexão rapidinho, mas eu voltei. Quem que é o próximo, galera? Eu. Só um minutinho que minha gravação parou. Deixa eu voltar a gravação. Não, tá gravando ainda. Ok. Pode falar, Niele. Professor, peraí. Oi. Você pode atualizar a sua página porque sumiu aqui a sua tela pra mim. Ah, eu fechei minha tela. Ah, tá. Agora tá aparecendo Beleza. só eu mesmo, né? Beleza, então. Eu fechei minha tela. Daqui a pouco eu abro de volta. Vai lá, Niele, segue aí. Então, eu acho que eu tenho. Não, eu acho não, eu tenho certeza que eu tenho três medos. Fala aí. Eu tenho medo de. Eu não assisto filme de terror de jeito nenhum. Não Ah, assisto. Eu tenho medo de cobra e medo de altura. tá, e E esse medo de cobra, ele é algo assim que tange a realidade? É possível, no lugar que você vive, é possível aparecer cobra? não, é porque quando eu morava lá no Maranhão, né? A Uhum, gente morava no interior. Então aparecia muito, né? Então eu sim. morria de medo. Morria bastante. E um prazer, eu gosto muito de comer brigadeiro, gente. Aí eu gosto de fazer brigadeiro de panela. Aí se eu tô triste, dá vontade de fazer brigadeiro. Se eu tô feliz, dá vontade de fazer brigadeiro. Mas eu tento me segurar assim, pra mim não ficar comendo muito brigadeiro. Mas eu adoro. Muito bem. É isso aí. Doce é uma coisa que vai dando compulsões, inclusive não só compulsão psíquica, né? A sensação em si de prazer, mas o problema às vezes é químico mesmo, porque a glicose é algo que atrai demais a Verdade. percepção do ser humano, né? Muito Uhum. bom. Quem que é o próximo? Eu posso falar, então. Fala aí, Laís. Então,
na verdade, eu acho que um prazer que eu tenho, eu tomo café em qualquer lugar que eu vou, eu gostaria de tomar um café. Tipo, eu vou no shopping, Café. nossa, podia tomar um café. Ou no lugar, podia tomar um café. Aí eu tô em casa, eu tomo café. Eu acho que eu tomaria café em todos os lugares. E medo, eu acho que, sei lá, eu tenho medo de ser sequestrada. Então, se eu tô andando sozinha na rua, eu ando olhando pra trás. Porque eu sempre acho que alguém vai me perseguir, sei lá, uma coisa assim. E eu lembro muito quando eu era criança, acho que eu tinha uns 9, 10 anos, eu não conseguia dormir se eu não conferisse todos os ralos de pia de banheiro da casa inteira, porque eu pensava que ia vir barata. Tá. E eu tinha que conferir se as portas e as janelas estavam trancadas. Então, sei lá, tinha uma noia muito grande. Você tava com quantos anos? Acho que era uns 9, 10 anos, eu não lembro. Puxa, realmente assim, foi uma fase transitória de uma obsessão, né? Não, eu lembro que eu tinha que lavar muito a mão, eu lavava muito a mão. Eu lembro que um dia, assim, eu levantei umas 10 vezes, porque eu não conseguia deitar. Eu encostava para apagar a luz, eu apagava com a falange do dedo, não apagava com a ponta, porque eu tinha a sensação que sujava. Então, teve um dia que eu levantei tantas vezes para lavar a mão, assim, que eu encostava, sei lá, na cama e eu tinha que levantar para lavar a mão. Aí foi um dia que eu tipo, comecei a chorar porque eu não aguentava mais. Aí que minha mãe foi me ajudando e foi melhorando, mas eu tinha muito, assim, conferir tudo antes de dormir, lavar a mão várias vezes. Então, eu lembro disso criança, mas que, nossa, era muito difícil. Aí foi diminuindo, sabe? Mas foram várias coisas que eu lembro bastante. Uma fase transitória de obsessão. Puxa vida. Hoje não mais, não tem mais. Não, hoje eu lavo bastante a mão, mas nem tanto. Não Uhum. tenho tanto esse problema, não. Mas No, foi intenso. no filme que eu passei pra vocês viram, né? Tinha uma mulher também que ela lavava compulsivamente a mão. É intenso. Todo mundo viu o filme, gente? Eu vi. Viu? Eu dei muita risada. Eu ri demais também. Eu também gostei bastante. Bacana. Então, no filme mostra vários tipos de obsessões e compulsões, e você vê, tudo começa de uma ordem ou da obtenção de prazer, ou da fobia, ou do medo, da defesa, tá? Qual relação que a gente faz, muitas vezes, com essa ideia de lavar as mãos e tal? O pessoal que entra na enfermagem, por exemplo, acaba desenvolvendo um pouco disso, né? A gente é ensinado a lavar as mãos de forma correta, né? Fazer todo o movimento, né? E aí você tem que levar um tempo padronizado para fazer isso e otimizar esse movimento. Então você começa até a lavar a mão, além de lavar várias vezes, lavar com a técnica. E sempre com aquela ideia, né? Que colocam ali na sua construção de conhecimento de que a flora bacteriana e ela vai voltar. Os germes vão começar a se proliferar e você precisa estar lavando de forma concorrente, ignorando muitas vezes a própria defesa do organismo. Mas enfim, tem uma base realística nisso? Tem. A obsessão e compulsão, ela está tangindo numa base realística. Pode acontecer algum problema? Pode, mas você acaba exagerando na sua profilaxia, exagerando ali no seu cuidado ali, exagerando demais no ato de manter ali a defesa, tá bom? Muito bem. E café, Laís, é uma coisa que tem uma relação química também muito forte. Ela vai causar compulsões, muitas vezes até químicas. O café tem cafeína, e cafeína, como nós sabemos, é um neuroestimulante que Tanto que causa se vício. eu tomar café, já vem aquela dor de cabeça. Você fala, é porque eu não tomei café. Aí já até entende, sabe? Sim. Você vê que é algo mais de comer, até biológico mesmo, e que forma o hábito, claro. Forma o hábito. E é legal que você acaba, quando tem. Legal em si, né? É uma observação que quando você tem um tipo obsessivo ou adicto, vamos dizer assim, eu não estou dizendo que é algo que você toma litros de café por dia, não estou falando isso, não é o caso, talvez. Mas quando você tem um certo prazer em algo, você procura pessoas que vão fazer
junto, em torno, a mesma coisa. Então acaba virando um hábito sentar numa mesa com a galera para tomar um cafezinho, né? E trocar uma ideia. Eu chegava na faculdade e chamava a NL pra gente tomar um café na cantina. Vamos tomar café? Vamos tomar café? Já vira assim, um hábito. Sim, a relação fica procurando pessoas que vão fazer a mesma coisa, né? A ideia do filme, por exemplo, eles trouxeram várias pessoas que tinham obsessão e compulsão no mesmo ambiente para que elas compartilhassem das suas obsessões e compulsões e não se sentissem tão distintas assim e pudessem ali, de certa forma, ter um convívio. Isso é um tipo até adaptativo que o ser humano encontra para compartilhar das suas sensações de medo e de prazer. A gente aprende a fazer isso em rodas de conversa e assim a gente consegue tanto compreender o outro, né, ter mais empatia, como se autoajudar também, se compreender, se enxergar de fora. Muito bem. Quem mais, galera? Um medo e um prazer. Eu. Pode falar. O meu medo é de andar sozinha à noite na rua. Eu não consigo. É uma coisa assim que eu entro em pânico realmente. De carro, tranquilo. Se eu precisar ir em algum lugar de madrugada, fazer alguma coisa, de carro eu vou. Mas até de pegar o carro na garagem e abrir e fechar o portão, isso me causa um pânico. E um prazer é a dança. A dança é algo para mim super prazeroso. Muito bem. E esse medo de sair de casa foi algo ah, que marcou, algo que aconteceu de fato e te trouxe a defesa? Ou é algo que sempre te colocaram e você observou a sua volta e formou a defesa? Como foi? Não, não, foi algo realmente que aconteceu. Eu já fui assaltada algumas vezes, Entendo. né? E da última foi bem punk o assalto. E ficou muito forte, assim, em mim. Então, toda vez que eu saía, eu relembrava do cara chegando, ele pegou pelo meu pescoço, colocou um gargalo de garrafa no meu pescoço e queria me arrastar com ele de todo jeito. E então, assim, foi uma situação que eu lutei muito para me desvencilhar dele. Imagino. Então, toda vez que eu saio sozinha na rua, para mim é um perigo iminente, sabe? Parece que vai acontecer assim a qualquer momento. Então, eu fico super alerta, super atenta, observo muito ao meu redor e acabo entrando em pânico. Só de falar, eu já fico até gelada. Certo. Já vem toda a memória e a situação. Ó, Sim. então a gente vai até inserir aqui, eu vou compartilhar minha tela de novo. Quando a gente pega de exemplos de fobia social, pessoal, a gente coloca aqui no pessoal também os traumas, tá? Os traumas, eles vão marcando, os traumas, eles vão marcando de forma dolorosa as nossas experiências e isso vai trazendo a neurose, obviamente, de uma forma defensiva muito intensa. Os traumas, eles podem acarretar, tá? Acarretar em síndromes pós-traumáticas e até mesmo pânico. Síndromes pós-traumáticas envolvem situações que acontecem com você, onde você sente a dor toda física, ou situações que você presencia de viver ali em torno de pessoas que sentiram outras dores. Você assistiu alguém ser torturado, alguém ser assaltado, alguém ser assassinado, ou você sofreu isso no corpo, apanhou, vivenciou, como aconteceu no mencionado agora, foi assaltado, algo que te violaram, tá? Então, traumas acabam tendo aí grandes prejuízos neuróticos, porque as defesas causadas, elas às vezes formam aqueles medos mais entranhados, mais intensos, dos quais você não consegue evitar que a memória da vivência venha e
te deixa ali muitas vezes em pânico, tá? A síndrome pós-traumática mais comum é quando a gente vê pessoas mesmo que passaram por assaltos, por violência, tá? Então essas síndromes acabam tendo mais complicação. Muito bem. Mais alguém? Um medo e um prazer? Bom dia, posso falar? Pode. Bom, medo que eu tenho é de altura. Na verdade, eu tenho pânico, de verdade, eu passo muito mal. Eu fico até com tontura se estiver em um lugar muito alto e olhar para baixo. E tenho medo do mar também. Do mar? Eu até entro na beira, assim, mas não gosto. Não só do mar, assim, de água muito, tipo, cachoeira. Se for muito fundo, assim, eu não consigo entrar. Eu entro um pouquinho, eu fico muito em pânico. Certo. E prazer que eu tenho, assim, também é comer chocolate. É quase um vício, como todo dia. Muito bom. E sobre o medo de cachoeira e mar, já houve alguma coisa assim que trouxe uma experiência ruim ou não? Não, em momento algum eu tive experiências ruins. Não consigo me lembrar, mesmo sendo criança, assim, acho que foi alguma coisa que eu desenvolvi mesmo. Não teve assim um fato eu nunca me afoguei, nunca vi ninguém da minha família se afogou. Uhum. Tentou aprender a nadar alguma vez? Oi? Tentou aprender a nadar? Aprendeu a nadar? Sabe nadar? Não sei nadar, talvez seja esse o problema também. Eu nunca aprendi. Meu pai sempre tentou ensinar a gente. Eu sempre tive medo, então eu nunca aprendi. Entendi. Muito bem. Durante o aprendizado para aprender a nadar, muita gente se retrai e vê mesmo desde pequeno a água como algo arriscado e forma ali uma ligação de insegurança. Então, por não conseguir dominar o meio ambiente da qual a pessoa está ali vivendo, ali, que é a água, que ela está presente, acaba vindo aquele medo maior. Sim. Muito bem. Giovana, você chegou agora, quer falar? Então, eu estou tentando entrar pelo Note e acho que está na conta da minha filha. Por isso que está aparecendo Giovana, mas sou eu, que meu celular vai descarregar daqui a pouco. Ah, entendi, Marcelo, agora entendi. Então, tranquilo, porque quando abre dois dá eco. Tá, eu vou fechar. Vou fechar o celular para descarregar. Você pode até manter, só que com o microfone fechado, tá bom? Você pode até ficar com dois, só que com o microfone fechado. Um deles. Aí você abre um só. Beleza? Beleza. Muito bem. Quem é o próximo? Medo e um prazer. Falta, acho que quem mais aqui? A Thalita? A Thalita já falou? Marinalva? Bom, enfim. Eu acho que com esses exemplos todos, vocês começam a entender como funciona essa construção, tá? Neurose, assim, uma outra, uma defesa básica, algo é saudável, é natural, você tem que ter mesmo, senão você se torna inconsequente. Tá? Todo mundo em algum nível é neurótico. Na verdade, gente, vamos pensar assim. Quem é neurótico? Obsessões. Acho que é com dois S aqui. Quem é neurótico? O que acontece com quem é neurótico? O indivíduo, ele, na verdade, ele tem limites, tá? Eu não estou falando num nível patológico, tá? Vamos separar as coisas, vamos lá.
Professor, uma pergunta aqui. Pode falar. Tipo assim, eu tenho muito, eu não sei se é uma obsessão, se é um medo isso, mas tipo assim, de verificar toda hora se o fogo tipo assim, no fogão tá ligado, sabe? Tipo assim, tô sentindo cheiro de gás, vê se tá ligado. Desliguei a panela. Eu olho mais 3 vezes. Tipo assim, na minha mente tá desligada, mas tipo, uma hora ou outra vem aquilo, eu falei, vê se tá o desligado do fogão, o fogo da panela. Sempre tem isso na minha mente, toda vez, toda vez. Às vezes eu vi umas 3 vezes, eu olho e falei, tá bom, já tá desligado, mas ao mesmo tempo volto de novo para poder verificar todos os botões, olho tudo, para ver se não tá nada ligado. Já aconteceu alguma vez algo que causou um acidente? Tipo, foi de panela de pressão. Explodiu. Que, aham, e eu Como sempre foi? E sempre, toda vez que quando eu vou colocar o fogão, ou a panela tipo, cozinhar feijão, sempre eu fico naquela, toda hora assim, tipo, armada já pra alguma coisa acontecer, assim, sempre, sempre eu fico naquela. Faço, mas ao mesmo tempo o medo de acontecer de novo. Muito bem. Você vê, você acabou desenvolvendo uma obsessão através de um medo, de um trauma. Tá? Algo que realmente aconteceu, um acidente, te trouxe uma obsessão. E você ficou obcecada pela ideia de que o fogo possa estar ligado. Mas é algo que te tira o sono, por exemplo, já aconteceu de você estar dormindo, acordou e pensou, nossa, caramba, meu, eu preciso ir lá desligar o fogo. Sim, não, tipo, não aconteceu com do fogo, mas sim do chuveiro. O chuveiro ligou normalmente, tipo, tinha alguém que tava tomando banho, mas não via entrar no banheiro. Eu durmo na beliche. Nossa, eu dei um pulo tão grande que eu quase me machuquei. Eu falei, tá pegando fogo ali. Aí o menino assim, tá ficando louca. Eu falei, gente, chega, eu tava nervosa, eu fiquei passando mal. Eu falei, gente. Muito bem. É isso. Esse é o quê da neurose. Quando é algo que aconteceu que foi tão marcante, tão traumático, causou dor, o que que acontece? Você tenta construir defesas para evitar. E nessas defesas você ficou obcecado. Muitas vezes esse é o problema. Qual que é a diferença do compulsivo? Compulsivo. Antes de falar do que é patológico ou não, obsessão então é aquele comportamento. Comportamento não, né? O pensamento. Ente, tá? Obcecado, né? Pensamento persistente. E a gente já trouxe vários exemplos. E o compulsivo é o comportamento com dificuldade de evitar, tá? Comportamento com dificuldade de evitar e padronizado muitas vezes. Certo? Então tem essa pequena diferença. Na obsessão fica o pensamento persistente, fica latejando na cabeça. E na compulsão, o comportamento acaba ficando padronizado e tem uma dificuldade de evitar. Em alguns casos, torna impossível para o compulsivo. Beleza? Então tem esse problema na parte da compulsão e da obsessão. Quando se fala transtorno de obsessão e compulsão, qual que é o problema? O problema é que a neurose do indivíduo está tão exacerbada e patológica, num nível tão patológico, que ele é obcecado, os pensamentos de defesa, principalmente, são persistentes e ele se torna compulsivo. Ele começa a repetir o padrão comportamental e não consegue evitar. Tá? Eu já dei exemplo das compulsões através de masturbação, comida, vigorexia, o pessoal faz muito exercício. Nas obsessões eu já dei aí o exemplo do indivíduo que fica achando que as coisas estão pegando fogo, né? A gente até puxou agora a colega falando aí para vocês que tem medo aí às vezes do fogão estar ligado e fica com aquela obsessão.
E na compulsão, você vai lá conferir. Você não consegue deixar de evitar. Você vai lá e tem que ver, tem que pegar, ligar, mexer no gás, tá? Então, no filme que vocês assistiram, isso vai aparecendo em várias cenas, com vários tipos de obsessão e compulsão. Vocês lembram do taxista, a obsessão dele era ficar vendo placas de carro? Que a compulsão dele era fazer conta. Vocês lembram disso? Vocês viram também a síndrome de Tourette, né? Que o indivíduo ele ficava obcecado também pelo que as pessoas faziam à volta dele, tudo incomodava, então ele tinha que xingar. Então a obsessão era ficar incomodado com tudo, ele não conseguia evitar, tudo incomodava, tudo deixava ele de mau humor, distímico, e a compulsão era xingar, era soltar um palavrão. Vocês lembram disso no filme? Sim, lembro. Muito bem. Essa, inclusive, é a parte mais engraçada do filme, né? No final, para quem viu o filme, conta ou não conta, né? Não, melhor não contar. Quem viu, viu. Quem não viu, eu não vou contar. Não, não conta, não conta, não. Não Muito O conta. que eu posso dizer é que eu desconfiei desde o princípio. Então vejam, quem não viu, veja que vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Além de ser um puta de um filme de comédia, traz um puta de um conhecimento, ainda mais o depois de ver toda a aula agora. Você vai ter, né, uma puta de uma ideia assim em relação a como que funciona esse padrão obsessivo compulsivo. Mas você tem o nível patológico e não patológico da neurose. O não patológico é todo aquilo que você aprendeu, né, que você traz como certos valores, tá? E proteções. Ou, né, mesmo práticas que vão te conduzir a benefícios. O equilíbrio, tá, desses níveis, ele é importante. Por isso que desde o começo eu falei para vocês, não, a gente não estuda normal e anormal, ninguém é normal. Não tem aquele padrão segmentado, linear, que todo mundo vai falar, não, eu vivo assim o dia todo. Não, a gente sabe que não, a gente estava estudando e vendo que não. Mas você tem algumas coisas que você aprende que vão te proteger, vão evitar que você tenha traumas, e algumas práticas que vão te conduzir a benefícios e que você, ao repetir, vai obter sucesso, tá? Então, todo mundo, de certa forma, que tem ali uma certa disciplina e obtém um caminho traçado de sucessões ali, boas conquistas ou mesmo coisas que vão trazendo benefício para a pessoa, é neurótico num nível não patológico muitas vezes. Pode desenvolver patologias, um nível patológico nesse meio, mesmo obtendo sucesso, mesmo obtendo benefício? Pode, mas eu vou explicar. Imagina assim, ó, você descobre, tá, durante ao longo da sua vida, que para ter um corpo bacana, o que você precisa? Se alimentar bem, fazer exercício. E aí você faz uma relação de compensação. Essa relação de compensação nem sempre é totalmente consciente, tá? Mas você faz ali no início uma dieta, se livra de tudo aquilo que te causaria excessos e faz exercício de forma regular. Muito bem, atingiu um padrão, chegou ali, nossa, melhorei, meu corpo tá bacana, tô com um corpo funcional, legal, tá bonito meu corpo, tô gostando dele. Então, você vê aquilo como o quê? Como um sucesso. E aí você passa a manter isso como um hábito. E todo e qualquer indivíduo que você olhe à sua volta, que não segue o mesmo tipo de fluxo ou padrão, você tende a não fazer igual. Você vai fazer o que trouxe para você o quê? O benefício. Então você estabelece, de certa forma, em um padrão benéfico para você, uma disciplina. Você cria regras.
Você segue essas regras. Então, todo indivíduo que é um pouco mais tendencioso à neurose, nesse sentido, vamos dizer assim, um pouco mais benéfico, mais progressivo, que vai acabar obtendo uma melhor chegada num determinado objetivo, são indivíduos um pouco mais neuróticos. Indivíduos mais retraídos, que têm uma tendência fóbica, mais assustada, uma neurose conduzida mais para a fobia, eles não ousam tanto. Tá? Então, eles são mais retraídos. E indivíduos mais inconsequentes costumam ser menos neuróticos, costumam não pensar tanto no que vão fazer e nas consequências. E aí você tem todo esse arcabouço guiando a vida das pessoas. Então tem pessoas que não têm uma construção de certo e errado e valores, e tem umas pessoas que têm isso e acabam formando ali alguns padrões que vão conduzir ela a uma disciplina e a obter os seus objetivos, a atingir seus objetivos. Então esse é o que a gente chama das pequenas neuroses não patológicas que a gente tem. Isso é saudável? Isso é natural? Sim, claro, porque voltando, advém de onde? Advém das nossas defesas, onde você evita o que lhe causa dor e mantém o que lhe causa sensação de prazer. Quando isso é patológico? Isso é patológico quando se torna compulsivo e obsessivo. Certo? Quando se torna incontrolável o medo, o receio, a ansiedade, é patológico. Agora, quando você tem medo de botar a mão em algo que vai te queimar, isso é o que? É natural. Quando você tem medo e receio de se relacionar com um indivíduo que você, embora se sinta atraído por ele, mas você sabe que ele é uma pessoa volúvel, uma pessoa que se relaciona com várias pessoas, e você não quer se machucar nesse relacionamento, você evita. Que bom para você, sua neurose está te trazendo um benefício. Se você sabe, por exemplo, que o teu filho ele vai sair, ele conta para você que ele não vai num lugar perigoso, mas ele vai, e você sabe, e você vai atrás e pega, o que que a tua neurose fez? A tua neurose te conduziu a um lugar no qual você evitou que algo ruim acontecesse. Percebem? Então nem todo padrão neurótico ele é doentio, ele é patológico. Pelo contrário, ele é natural, muitas vezes, dentro de conexões com a realidade que são perfeitamente possíveis de trazer malefícios. Assim como ele é natural num padrão onde você consegue obter uma disciplina que vai trazer benefício. Vou dar outro exemplo. Uma coisa é um indivíduo, vou usar um termo que todo mundo conhece, tá? O pão duro. E outra coisa é um indivíduo econômico. São coisas diferentes, tá? Pega um indivíduo, por exemplo, que vai guardar dinheiro, ele faz um plano financeiro, ele recebe lá o teu salário e ele pega uma pequena parte, investe, guarda, e assim daqui a um tempo ele vai ter o quê? Vai ter dinheiro. Formou um objetivo, traçou uma meta e está fazendo um passo a passo para chegar lá. Correto? De certa forma, que trouxe a ideia para ele guardar a recompensa que ele tem no final. Né? Ele vai ter ali, juntou dinheiro e esse dinheiro rendeu. Geralmente quem faz isso rende juro, tá? Muito bem. Então ele se pautou em algo que ia conduzir ele ao sucesso e foi de certa forma bem regrado e disciplinado para chegar lá. Qual que é a diferença do cara pão duro? Ele pega o salário todo dele, guarda e ele vive com tão pouco que se ele tiver, por exemplo, uma doença ou se ele tiver um problema de saúde que ele precise gastar, ele não abre mão do dinheiro nem por isso. Se alguém próximo a ele tiver um problema e precisar do recurso dele, ele não dá. E ele vive dizendo que precisa de mais.
né? Quase que uma síndrome de tio Patinhas. Ele já tem um cofre cheio de dinheiro, mas faz questão de uma moeda de 1 centavo, certo? Então isso é um nível patológico do indivíduo que poupa dinheiro. Já virou um nível obsessivo, ele fica obcecado por tudo que ele tem e quer ter mais, né? A gente chama isso de ambição. Não somente ambição. Isso, na verdade, já transpassou a ambição. Isso está num nível neurótico muito exacerbado. E você olha para o indivíduo, ele não compra uma roupa para ele. Mas a conta lá no banco tá enorme. Tá? Então você tem esses exemplos. Isso é patológico. Agora, o indivíduo que poupa, vive uma vida equilibrada financeiramente, tem a saúde financeira, obtém recursos dessa saúde financeira, isso são o quê? São proteções que vão dando disciplina para o indivíduo e vão formando ele em valores e caminhos aí que vão conduzindo ele ao que a gente chama de sucesso. Isso é determinado de formas diferentes, tá, para cada pessoa. Isso tem que ficar bem claro. Cada pessoa tem uma noção do que é sucesso, do que é bom, do que tem para si uma vida ali confortável, tá? Mas vale a pena dizer, quando isso é extrapolado, você ainda fica ainda por cima, ainda por cima aquele cara é tão, às vezes, pão duro que ele fica até, ele tem tudo, tem muito dinheiro e tal, mas ele não gasta com nada e ainda tem medo de ficar pobre de repente, né? Isso é um problema de personalidade. Não, isso daí já virou o quê? Não é da personalidade em si. Isso daí já é uma patologia que precisa ser, inclusive, tratada, conduzida. Esse indivíduo pode correr o risco, muitas vezes, como eu falei, de ter outras doenças advindas aí, de não usar os recursos e não usa mesmo o recurso, prefere morrer do que usar o próprio recurso para poder sarar, para poder se curar, para poder se tratar. Aí o indivíduo fala assim, quando você ainda fala para ele, vai no psicólogo, está precisando, vai, né, tratar essa mentalidade sua. Ele ainda fala para você assim, eu não vou gastar dinheiro com isso não. É assim que funciona. E os acumuladores, né? Como é que funciona esse padrão? Tá? Então, lembrando, gente, a gente tem que agora sempre pensar que neurose é conectado à realidade, tá? E é diferente da psicose. Esse termo aqui, ó, eu quero que vocês procurem, que vai ficar para a próxima aula. A gente vai evoluir por aí, beleza? Neurose é conectada com a realidade, a psicose não, certo? Quando você se torna obsessivo e compulsivo por objetos, e você começa a organizar, a guardar demais esses objetos, às vezes sem razão aparente, aí você está denotando uma neurose que tem uma conexão com a realidade quando se perguntam para você assim, por que que você guarda tanto? Vou dar um exemplo de um paciente uma vez. A gente chegou na casa do paciente e tinha vários baldes de água. Vários baldes de água. Tudo que era possível colocar água, ele pôs água. Balde, caixa de isopor, Tupperware, tudo que foi possível colocar, o cara guardou água. Aí perguntava para ele assim, escuta, por que que você está guardando essa água? Não, porque se um dia acabar a água, né? Se um dia acabar a água, eu vou ter água. Entenderam? Se tornou obsessivo compulsivo nesse sentido. Ele estava com um medo ali, neurótico, muito intenso. Existe a possibilidade de acabar a água? É muito remota. Ele morava de uma certa forma num lugar isolado, tá? Tudo bem, mas chegava água encanada para esse senhor, para esse indivíduo. E ele tinha esse acúmulo de vários recipientes ali, jarra, que vocês podem imaginar, tudo com água, copo. Ele acumulava coisas com água. Como é que a equipe chegou nele? A equipe chegou nele, obviamente, vocês já devem imaginar como, né?
bem no meio de uma campanha de dengue, onde a própria família disse que ele acumulava água parada. E aí, quando a equipe vem aí, discute, faz o matriciamento, né, leva o pessoal que é da saúde mental para atendê-lo. E se ele fala, né? E se eu tampar certinho, eu posso continuar guardando a água, porque vai acabar a água no mundo e eu vou ficar sem. Percebam ali a linha tênue entre o que é realidade e o que não é ali, já perturbando a parte psíquica desse senhor, dessa pessoa. Tá, então, uma neurose pode te conduzir ou dar indícios de um problema psicótico? Toda patologia não tratada, ela seja clínica ou ela seja psíquica, toda patologia não tratada tem piora. Eu acho que isso vale a pena todo mundo sair daqui hoje com essa noção. Toda patologia não tratada piora. Tá? Eu tô aqui até como exemplo, eu tô desenvolvi o quê? Desenvolvi uma dor cervical. Um mês atrás começa o quê? Até a piora. Se eu não vou num ortopedista, se eu não vou fazer terapia, fisioterapia, o que que acontece comigo? Eu travo. Eu ia ficar paralisado. Tá? E aí fiz o quê? Fui fazer o tratamento. E ainda tô, né? Tenho que usar escolar cervical aqui. Se eu não faço isso, teria muito provavelmente aumentado protusão de hérnia que eu descobri depois que eu tô com uma pequena protusão. Então, quem não vai atrás de tratar os problemas e os indícios que aparecem, tanto no corpo como na mente, não tem diferença. Vai piorar. Uma neurose não tratada, repito, ela pode evoluir para outros sensos patológicos e sofrimentos psíquicos maiores, a ponto de colocar o indivíduo e a sua volta em risco. Lembra do caso da mulher lá no filme? Ela ficava se lavando toda hora. Se você ficar lavando as mãos toda hora e passando álcool e passando itens que são ali adstringentes, ele vai machucar toda a sua mão e vai abrir porta de entrada. Vai refletir no seu físico. Vai causar dor também física? Muita. E a dor psíquica de continuar olhando para o sangue e falando ainda, olha como vai piorando a neurose da pessoa. Nossa, agora sim que eu tô ferrado. Agora sim que eu tô cheio de porta de entrada. Imagina aquele pensamento persistente ecoando. E esse senhor, ele ficou guardando água durante muito tempo. Teve que fazer um trabalho com ele primeiro de entendimento do que era essa neurose. Depois ele começou a aparecer com obsessões e compulsões de outras espécies, conforme a gente foi convivendo com ele e vendo, ele demorava, por exemplo, quase 2 horas para comer. Quase 2 horas para comer. Quando ele entrava no banho, outra coisa que foi percebido, a conta de luz estava alta para o padrão de vida que ele tinha. Quando ele entrava no banho, ele começava lavando a mão aqui, ó, e contava até 20. Aí ele ia para o braço. Depois ele ia subindo. Ombro. Quando ele achava que, por exemplo, que o cotovelo encostou na mão e o cotovelo estava sujo, ele começava tudo de novo aqui, ó. Olha a compulsão por limpeza, por guardar água, como é que foi ficando para essa pessoa. Ele chegava a demorar quase 2 horas para tomar banho. Olha o tempo que se perde. Como chega nisso? Não tratando, não procurando ajuda. Vai começar a atrapalhar no cotidiano na vida? Pode apostar que vai. Então, qualquer tipo de compulsão severa, obsessão mais severa, se não tratado, se não houver oportunidade de relatar o que acontece, de trazer ali o tratamento, vai fazer com que a pessoa piore o seu quadro. Tem casos que precisa entrar com medicação, em casos mais graves de neurose? Sim. Principalmente quando está beirando aqui
o que a gente chama de psicose, que eu vou deixar para vocês procurarem o significado corretamente para a próxima aula. Quero saber se tem perguntas, galera. Eu queria saber, esse medicamento vai atuar no cérebro do paciente? Oi? É uma coisa química? Como que esse medicamento vai atuar no cérebro do paciente? O que acontece? Como que funciona isso? Em casos de ruptura com a realidade, o que se entende? Se entende que a atuação química para obtenção de prazer, ela já está muito estabelecida no nível de neurotransmissão, tá? Lembram que eu pedi para vocês estudarem as neurotransmissões? E aí eu pedi para vocês estudarem a dopamina, a serotonina. Isso vocês aprendem, inclusive, na faculdade quando vão ver neuro, tá? E em saúde mental a gente revisa nesse padrão mais biológico para compreender como isso influencia tanto no ser humano. Então, o que o antipsicótico faz, de certa forma, quando ele entra no organismo do paciente? Ele regula a captação de dopamina. Tá? Vai regular a captação de dopamina, a recaptação na fenda vai ser regulada, e o indivíduo vai diminuir aquela conexão ação-prazer. Quando você diminui a conexão ato e prazer, você para de repetir o comportamento. Isso para o caso neurótico. O ansiolítico, quando você desacelera o processo de pensamento, que é um grande problema, às vezes, do indivíduo que tem neuroses mais complexas, você desacelera o processo de pensamento através do uso do ansiolítico, que é mais um neurodepressor, o que vai acontecer? O indivíduo ele vai ter aquele time para poder estar pensando de forma mais lenta, tá? Tem, às vezes, efeito colateral? Tem. A sonolência, a baixa da libido. Tá? Então, tem que ser regulado ali, com algum regulador de humor, por exemplo. Mas o indivíduo vai ter aquele time para pensar no que ele vai fazer antes de fazer. Então, a ansiedade diminui. E os processos de pensamento tendem a o quê? A se organizar ou desacelerarem. Tá? Que muitas vezes é um grande problema do neurótico, a aceleração. Certo? Isso vai fazer com que o indivíduo repense as suas compulsões e seja o quê? Seja mais aberto à terapêutica. Lembrando, gente, o medicamento sozinho não faz milagre. Todo medicamento psicoterápico é acompanhado da psicoterapia. Isso tem que ficar claro para todos aí. Ficou claro, Laís? Ficou assim, obrigada. Nada. O objetivo do medicamento é ajustar os neurotransmissores a um ponto onde o indivíduo fique suscetível à orientação psíquica. Muitos, inclusive, medicamentos são hipnóticos. Tem efeito de hipnose mesmo. Coloca o indivíduo numa espécie de sono, transe. Tá? E isso vai fazer com que o indivíduo fique mais suscetível à orientação psíquica. Aí nós vamos até trabalhar ao longo dos nossos dias de aula os medicamentos aí, as gerações, né, as relações medicamentosas e tal. Eu vou deixando para vocês pesquisarem. Bom, gente, eu vou parando de gravar e vou abrir para perguntas finais. Ok? Acho que até aqui deu para fixar bem. Então, parando a gravação e abrindo para questões finais.